É o tempo de você fazer orações específicas. Orações específicas, elas serão respondidas de uma maneira poderosa, de uma maneira que vai te surpreender. Então, se você está aqui nesse propósito de oração, ou se você chegou, se você teve acesso a esse conteúdo celestial, considere que Deus está te chamando para ser mais específico nas suas orações. Muitas vezes tem coisas que vêm por revelação, e até as promessas que vêm por revelação, até as coisas que Deus promete para você, em algum momento você vai ter que considerar ser específico nas suas orações. Muitas vezes nós oramos de uma maneira geral, isso já é poderoso. Quando nós oramos de uma maneira geral, Deus também pode responder. Mas Deus está querendo orações específicas. Eu tenho vivido isso, o poder de fazer orações específicas. Sabe? É uma espécie, nós podemos fazer uma prova com Deus. Uma prova com Deus. Deus, eu quero saber sobre essa área. E eu vou fazer uma oração específica sobre isso. E Deus vai gostar disso. Por quê? Quando nós fazemos uma oração específica, o que nós estamos comunicando com Deus é que a vontade dele importa para nós. Quando nós fazemos uma oração específica, o que nós estamos comunicando é que nós queremos ser guiados por ele. Não é errado você fazer uma oração específica. Não é errado você pedir para Deus uma resposta específica. Pelo contrário, você está querendo dizer: Deus, eu sou guiado pelo Senhor. E eu preciso dessa resposta específica, sabe? E muitas vezes também as pessoas oram por áreas que elas não estão sabendo que tem áreas que a pessoa acha que é uma prioridade e não é uma prioridade, né? Tem questões emocionais que atrapalham as pessoas de orar de maneira específica, sabe? Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, áreas que você está com dificuldade, áreas que tem sido uma prisão para você por muito tempo, sabe? Você deve orar por essas áreas, né? Eu mesmo, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu ficava: Deus, acho que eu não vou orar por essa determinada área. Não vou orar por essa determinada... Deus está confirmando a palavra, olha lá. E na verdade Deus falou comigo: não é pecado pedir. Eu até gravei um ano e pouco atrás aqui, né? Não é pecado pedir. Por quê? Porque nós precisamos sim pedir. E o inimigo quer criar uma fortaleza na mente de muitos, para que ele não seja específico em áreas que Deus sim quer te abençoar, que Deus sim quer agir na sua vida. Agora, escuta bem, nós precisamos fazer orações específicas. A Bíblia diz em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora, tem uma coisa aqui muito importante. Quando você clama, Deus responde para você o que está em oculto. Quem sabe, Deus tem uma bênção grande, Deus tem um propósito grande, Deus tem uma grande provisão, sabe? Deus tem uma grande coisa na sua vida. Deus tem uma grande coisa na sua vida e você não sabe. Quem sabe Deus tem uma grande coisa reservada para você. Deus tem um tesouro escondido. Deus tem uma providência, né? E tem gente que fala errado sobre isso. Eu já vi pessoas falar mais de uma vez, várias vezes, né? Orar de forma errada sobre isso. Eu tive um sonho certa vez e Deus estava falando: o que você quer? E eu estava falando: Deus, só quero sua presença. E quando eu falei só quero sua presença, Deus foi específico e liberou algo para mim. Você está vendo? Então, o fato de você só querer a presença de Deus, de fato e de verdade, né?
Porque tem gente que fala que é a presença de Deus por uma questão emocional dele ou por uma fortaleza espiritual, né? Agora, se você realmente quer a presença dele, isso é muito bom. Agora, Deus, ele sempre, ele tem bênçãos para nós. Queria achar uma forma mais sábia, mas eu vou ser direto com você. Deus, ele se interessa por cada área da sua vida. Então, não permita que um espírito de religiosidade venha limitar o poder de Deus para agir na sua vida. Sabe? Deus vai fazer dinheiro chegar para você. Deus vai equilibrar o seu emocional. Porque tem gente que acha também que precisa de dinheiro e a questão é emocional, né? Então, é melhor Deus tratar primeiro o seu emocional, né? E você vai orando sobre isso e Deus vai te dando a capacidade de lidar, por exemplo, com mais dinheiro, de lidar com um dom espiritual ainda mais poderoso, de lidar com recursos que Ele vai colocar na sua mão. Então, seja específico nas suas orações. Eu tenho falado isso aqui incansavelmente, né? Mas hoje Deus está enfatizando para mim. A Bíblia diz que Elias orou por 7 vezes para que a chuva voltasse. Ó, você está vendo? Elias orou por 7 vezes para que a chuva voltasse. Então, Elias foi específico. Ele estava orando para que tivesse chuva, sabe? Então, ficou, segundo a palavra de Elias, não choveu por algum tempo, mas depois ele começa a orar especificamente para que a chuva voltasse. E interessante é que a Bíblia fala que ele orou por 7 vezes. Quer dizer, ele orou uma vez e a chuva não veio. Ele orou 2, a chuva não veio. E depois começou a aparecer uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? E esse era o sinal que a chuva ia descer. Muitas vezes você ora uma vez, você ora 2 vezes, você ora 3 vezes e parece que nada está acontecendo. Mas você continua sendo específico, você continua posicionado aqui no propósito de oração, você continua no seu propósito com Deus, orando por aquela área, sabe? E por um tempo parece que nada está acontecendo, mas você se mantém posicionado na presença de Deus e batalhando em oração. Em algum momento, o cativeiro vai virar, a história vai virar, o poder de Deus vai agir na sua vida e você vai ver aquela oração sendo respondida de uma maneira extraordinária, sabe? Tem gente que ora uma vez e não vê algo acontecer e já desiste. Outros, com muito mais, um pouco mais de perseverança, oram 2, oram 3, oram 4, 5, 6 e falam, já estou cansado. Acho que Deus não está ouvindo. Deve ter alguma coisa errada comigo. Quando não tem nada de errado com você, Deus está te chamando para perseverar, para batalhar em oração. Enquanto você está orando e perseverando, Deus está te preparando para você receber algo poderoso da parte dele. Você está ouvindo isso? Então, uma outra coisa que Deus estava enfatizando para mim, quando eu faço oração específica, primeiro, eu tenho que perseverar. Segundo, eu tenho que manter uma atitude de gratidão. Eu tenho que ser grato por aquilo que Deus já fez na minha vida. Sabe? Eu queria alguém aqui escrevendo. Falou assim, Deus, eu sou grato por estar vivo aqui hoje. Nós precisamos agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito na nossa história. Ah, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. E essa oração está embasada no Salmo 35, onde os inimigos estavam se levantando contra o salmista. Mas ele foi falar com Deus, ele foi anunciar a situação que ele estava passando para com Deus. E é isso que nós precisamos entender, que em momentos cruciais, momentos de batalhas, nós devemos nos posicionar em oração com o coração agradecido. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus.
com o coração agradecido, apresentem os seus pedidos a Deus. Você está vendo isso? E Deus te trouxe aqui para falar, seja específico na sua oração. É bom você chegar e falar assim, Deus, abençoa minha vida, abençoa minha casa. É bom você falar isso. Mas em algum momento, aquela área da sua vida que está uma batalha, aquela pessoa já da sua casa, que você está orando para ser transformada e ela ainda não foi transformada, né? Aquela pessoa que está demorando para vir para Jesus. Você tem que falar, Deus, trabalhe na vida dela, faz alguma coisa. Deus, seja específico naquela área que você tem um discernimento. Olha a importância de você ter intimidade com Deus agora. Você vai ter o discernimento do que aquela pessoa precisa. E você vai orar especificamente por aquela pessoa e por, às vezes, áreas que ela está tendo dificuldade para se entregar na presença de Deus, se entregar para Deus. Então, seja específico nas suas orações, sabe? E volte a orar com expectativa. Volte a orar com expectativa, acreditando que Deus está trabalhando em seu favor, sabe? Deus estava falando comigo algumas horas atrás que muitas vezes Deus tem nos protegido, muitas vezes Deus tem se levantado. Nós já vamos orar por cada pedido de oração aqui também juntos, né? Muitas vezes Deus tem se levantado em nosso favor e a gente não sabe. Deus tem nos dado vitórias silenciosas. Deus estava falando comigo sobre vitórias silenciosas. Muitas vezes Deus tem nos dado vitórias silenciosas. Ele tem levantado pessoas em nosso favor. Ele tem levantado situações em nosso favor e a gente não sabe. Você está ouvindo? Em Lucas capítulo 18, versículo 40 e versículo 41, olha o que diz. E Jesus parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Então, você deve ser específico. Jesus hoje está te perguntando. Ele está querendo ouvir o que tem no seu coração. O que não for da vontade de Deus, Ele vai tirar. O que for da vontade de Deus é revelação. Ele vai realizar. O que não for da vontade de Deus, Ele vai tirar. O que for da vontade de Deus, Ele vai realizar. Então, olha só, Jesus, Ele quer ouvir os desejos do nosso coração, assim como aquele cego, lá em Lucas, do capítulo 18, expressou claramente, Jesus, eu quero ver. Agora, para mim isso é até engraçado, porque se alguém está cego, o homem dos milagres está na frente dele, seria natural Jesus, como profeta, né? Jesus tinha 5 ministérios na vida dele, né? Como profeta também que era. Então, Jesus já sabia que um homem cego queria ver. Mas Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Já não estava claro que ele queria ver? É assim você também. Deus, eu preciso de uma providência no meu emocional. Deus, eu preciso de uma providência financeira. Eu preciso que o Senhor venha agir dentro da minha casa. Então, Jesus já sabe que você está com esse problema, sabe? E tem coisas que só de você estar na presença dele, ele vai fazer. Mas tem alguns momentos que Deus quer que você seja específico. Você está ouvindo isso? O que queres que eu te faça? Ele estava cego, ele queria ver. Mas Jesus queria uma comunicação. Sabe, no final da história, nós vamos perceber que Deus sempre está querendo intimidade. Deus está querendo se relacionar com cada um de nós. Deus está querendo se relacionar com cada um de nós. Você está ouvindo isso? Agora, isso me leva para um outro versículo que Deus estava me dando. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você está ouvindo? Então, quando nós andamos em intimidade com Deus, ele começa a revelar para você coisas que ele tem na sua vida. Inevitavelmente, se você tem intimidade, Deus vai começar a revelar
coisas que Ele tem para você. E provisão de Deus, milagres de Deus, estão inclusas no pacote de bênçãos que nós temos. As provisões de Deus, as bênçãos de Deus, elas são para nós. Eu gosto de chamar da bênção da aliança. Na verdade, a Bíblia diz sobre as bênçãos da aliança. Eu falei com vocês aqui, e eu vou falar um dia desses também, novamente, né, das bênçãos da aliança. Então, na bênção da aliança, Deus protege a sua reputação. Na bênção da aliança, Deus abençoa as suas finanças. Por mais que por um tempo pareça demorado, Deus te justifica. Deus age na sua vida, sabe? A Bíblia diz que em Jesus Cristo a bênção de Abraão chegou até nós, sabe? Pega aqui no canal onde eu falei sobre as bênçãos da aliança. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, 1 minuto depois de terminar essa oração aqui, onde eu falei das bênçãos da aliança, sabe? Então, em Jesus Cristo, a bênção da aliança está chegando para você agora. Então, continua posicionado na presença de Deus. Porque quem fica no pecado e não se importa com isso, e continua no pecado, continua fazendo o que desagrada a Deus, né? Está abrindo mão do melhor de Deus. O pecado, ele vem para atrapalhar a bênção da aliança. Quando você está na aliança, você tem uma intimidade. E quando a gente está na intimidade, Deus, Ele vai nos proteger e vai nos conduzir de uma maneira especial. Deus vai nos conduzir em santidade. Deus vai nos conduzir fazendo o que é certo aos olhos dEle. Você está ouvindo isso? Então, quando você tem intimidade, você tem confiança nele. Se você pedir alguma coisa, de acordo com a vontade dEle, Ele vai te dar. Deus vai ser detalhe na vida de alguém que está aqui. Escuta aí que eu estou te falando. Considere que é o Espírito Santo falando com você. Deus vai ser detalhe na sua vida. Deus vai ser detalhe na sua vida. Quantas vezes eu fiz orações específicas. E Deus veio até com um detalhe. Algo adicional, mostrando que Ele estava respondendo. Sabe? O que eu aprendi é que mesmo em tempos de deserto, mesmo em tempos onde Deus está nos amassando, tem um momento que Ele fala, vou dar um refrigério para ele, vou dar um refrigério para ela. Você está ouvindo? Deus vai dar um refrigério aí para você. Ainda hoje aí, Deus vai trazer uma resposta. Ainda hoje Deus vai se movimentar, vai agir na sua vida de uma maneira poderosa. Ainda hoje, um desejo que está no seu coração, Deus vai trazer uma resposta sobre isso. Deus vai trazer uma clareza, um direcionamento especial. Sabe? Em Salmo 25, versículo 14, meu Deus está confirmando aqui. Eu preciso ir lá para Salmo 25. Eu vou te falar uma coisa muito poderosa que agora nós vamos orar. Orações específicas, é necessário perseverar, né? É necessário confiar, é necessário ser específico com Deus, manter uma atitude de gratidão, é necessário perseverar, manter uma atitude de gratidão, ser específico com Deus, né? E olha o que Deus está me dando aqui agora, né? E é necessário também ter intimidade, onde tem intimidade tem revelação. Escreve aí, aonde tem intimidade tem revelação. Porque às vezes tem situações que se levantam contra nós, né? Que a gente está bobinho, não está sabendo de nada. Até orar. Até orar, Deus fala, cuidado com essa situação, cuidado com essa pessoa. Deus começa a revelar as tramas, as situações, né? Infelizmente, o mundo que a gente vive por enquanto, né? É dessa forma, nós precisamos andar com Deus. Quem ora não fica enganado. Aí tem gente que vem falar com você e você só está aqui na posição, mas Deus já te revelou o que está acontecendo. Deus está falando com alguém aqui, sabe? E Deus está me dando aqui
Salmo 25, versículo 14. Olha lá. O segredo do Senhor é para que os teme, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Olha que palavra que Deus me trouxe aqui agora. Ó, Deus pegando numa surpresa. Ó, outra versão fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu aprendi uma coisa: você pode tentar explicar a aliança que Deus tem, você pode explicar as bênçãos de Deus para uma pessoa, você pode tentar explicar o que for. Se a pessoa não tem intimidade, ou se a pessoa tem alguma dificuldade de se desenvolver espiritualmente, isso não entra na cabeça dela. Ela vai achar que é evangelho de prosperidade, ela vai achar que é exagero, ela vai achar que Deus não faz isso. Sabe? Não perca seu tempo. Coloque em oração e siga em frente sua vida. Né? Tem coisa que tem gente que fala assim: isso é bom demais para ser verdade. Eu acho que você entendeu a Bíblia errado. Né? E você está querendo trazer uma palavra de Deus e uma palavra de bênção também, que as coisas estão andando junto. Né? E aí as pessoas ficam, enfim. Mas em Salmo 25, Deus está trazendo para mim aqui agora, Salmo 25. Ó. O que Salmo 25 está falando? Qual que é uma coisa que eu acabei de falar com vocês? Intimidade gera revelação. Uma primeira coisa que nós falamos. Ó, para ter orações específicas respondidas, você precisa perseverar. Elias orou 7 vezes até ter uma resposta específica. Você está ouvindo? Olha como o poder de Deus está tocando você. Deus está vindo no download da revelação. Ó, então, para ter orações específicas respondidas, para ter orações respondidas, nós precisamos ser específicos. Nós precisamos orar com perseverança. Às vezes você vai ter que orar mais do que uma, mais do que 5, mais do que 6. Vai ter que orar 7 vezes. Às vezes 21 dias. 21 dias, por exemplo, o jejum de 21 dias é um jejum de revelação. Normalmente. Não que Deus não possa revelar com um dia, com um segundo, com um minuto. Mas 21 dias Daniel orou para ter revelação do que Deus tinha dado para ele. Então, primeira coisa, é o tempo de você fazer orações específicas. Segunda coisa, é o tempo de você orar com gratidão. Olha o que eu vou te falar aqui. Terceira coisa, a intimidade gera revelação. Você está ouvindo? Quando você tem intimidade, você vai ter revelação. E a revelação, Deus está vendo o coração, a intenção do coração. Eu estou falando revelação, não imitação de revelação. Não imitação de revelação. Estou falando de revelação. Intimidade gera revelação. Intimidade gera revelação. Aí vem o salmista e fala no Salmo 25. Eu estava conversando com alguém esses dias num café. E Deus trouxe para mim um download dessa palavra que eu estava meditando há uns anos atrás. A intimidade do Senhor a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, se você tem temor de Deus, então você tem um profundo respeito por Deus. Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que têm um profundo respeito com Ele. Quer dizer, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Primeira coisa, então, é a intimidade. É relacionamento com Ele. E uma segunda coisa que é importante, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu lembro que alguns anos atrás, eu comecei a ficar assustado quando eu tive acesso à Bíblia no original. Quando eu tive acesso à Bíblia no original, e também com revelação da palavra, eu comecei a ver que a aliança de Deus com o homem é algo muito poderoso. E Deus veio para restaurar tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado. Eu passei muitos meses falando isso aqui no canal. Né? E Deus não me permitiu em algumas coisas ser específico até algum tempo. Mas eu vou deixar no primeiro comentário fixado uma oração que eu fui bem específico até
sobre isso. Agora, escuta bem. Quando você tem intimidade, Deus começa a revelar coisas para você. Para a sua vida, Deus tem uma revelação. Deus quer que você viva a vida abundante. Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Por mais que você tenha que esperar um tempo para Deus julgar as intenções do seu coração. Por isso que o inimigo quer atrapalhar de todo jeito você de amadurecer. Por isso que o inimigo quer nos atrapalhar de todo jeito de nós termos estrutura. Por isso que o inimigo quer inventar coisas contra nós. Por isso que ele quer criar armadilhas contra nós. Para evitar que a aliança de Deus aconteça na nossa história. Você pode ver, tem coisa que você viveu já há muito tempo. E o inimigo fica querendo ressuscitar essas coisas que você já viu há muito tempo para tentar prejudicar a sua reputação, por exemplo. Só estou dando um exemplo da aliança. Né? Agora, escuta bem. Uma das coisas da aliança é Deus proteger a sua reputação. Então, ai de quem, isso aqui não é vingança, nem querer que Deus venha prejudicar ninguém, não. A questão é, ai de quem se levantar contra uma pessoa que tem intimidade e tem aliança. É Salmo 35 que Deus deu, não é? Eu gosto de falar só coisa boa aqui, né? Mas isso também é uma coisa boa. Para alguém aqui saber que Deus está te protegendo, que Deus está te defendendo. Eu não gosto de ficar falando essas coisas muito forte, né? Eu estou tendo sabedoria aqui de falar, aqui na live, porque tem todo tipo de pessoa aqui. E você tem que discernir o que é para você. Agora, eu falei lá o poder e os benefícios da aliança. Eu listei 5 benefícios da aliança com Deus. 5 benefícios da aliança com Deus. Então, uma das coisas da aliança é Deus protegendo a sua reputação. Reputação é o que pensam que você é. Caráter é o que você realmente é. Sabe? Às vezes bate em mim um senso de justiça, mas eu coloco isso para Deus. Pessoas que são boas. Pessoas, sabe? A gente tem acesso a várias histórias, né? Pessoas que são boas. E o inimigo começou a agir na mente de outras pessoas para atacar, para denegrir a imagem de uma pessoa boa. Sabe? Às vezes é uma pessoa boa, mas que tem um posicionamento, que tem a sua verdade, não abre mão daquela verdade para ela. E o que acontece? O inimigo começa a tentar denegrir a imagem da pessoa. Agora, se você tem uma aliança com Deus, coitado de quem está se levantando contra você. Parece que você está perdendo por um tempo. Deus permite isso até para ver o seu coração. Agora, se você ficar firme, se você perseverar, você vence. Se você perseverar, Deus vai justificar você. Muitas vezes a gente precisa saber lidar com os leões. Sabe? Muitas vezes você precisa saber lidar com os leões. Sabe? Você está chegando na cova. Então, você tem que saber lidar. Porque quando a gente fica tentando nos defender, parece realmente que a gente está errado. Não é verdade? Mas Deus te traz aqui para dizer, Ele vai te defender. Você está certo? Agora você está errado, então precisa se consertar. Né? E saber também que Deus é misericordioso. Misericórdia é poder de Deus para perdoar pecado. Agora você está certo e você está sendo injustiçado. Olha como Deus deu uma virada nessa live. Você está certo e está sendo injustiçado? Então, você tem uma aliança, você tem uma intimidade, deixa eu falar, coitado de quem se levantou contra você. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, ou dessas pessoas aí. Por quê? Porque se você tem aliança, Deus te defende. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa aliança que eu estou falando. Em Jesus Cristo, a bênção de Abraão chegou até nós. Você está ouvindo? Vamos orar? Vamos orar. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Fique em paz.
Eu vi o Senhor dizendo para alguém aqui, ó, fica em paz. Tem coisa que se você, quanto mais você tenta se defender, pior fica. E deixa eu falar uma coisa para você, o inimigo acha que está te atrapalhando, mas Deus está te dando uma oportunidade de confiar nele, de confiar que ele te defende. Agora, se você está errado aí, agindo contra alguém, então você precisa se converter. Porque tem gente que está todo errado achando que está certo. Você está ouvindo? Agora, olha, Deus está dando uma virada na live, Deus está falando com alguém. Sabe? Sabe aquelas pessoas que ficam tramando, ficam fazendo situação e quer sair de bonzinho, quer sair de certinho. Ah, Deus está vendo. Deus está vendo. Duas coisas diferentes. Reputação e caráter. Reputação é o que pensam que você é. O problema é deles, né? Agora, caráter é quem você realmente é. E Deus sabe quem você é. Deus sabe dos seus defeitos. Deus sabe dos seus problemas. Mas Deus também sabe do seu coração. Se você tem um coração sincero diante dele. Olha como Deus deu uma virada nessa live, nessa palavra. Deus está falando aqui com alguém. Então fique em paz. Muitas vezes, por causa do nosso histórico emocional, do nosso histórico como pessoa, a gente fica tentando nos autodefender. Talvez nunca teve ninguém para defender você, desde quando você era criança. Talvez nunca teve ninguém para defender você. E agora se acostumou querendo se defender, querendo se defender. Quantas vezes a gente já fez isso? Mas chega um momento que Deus fala, estou libertando você desse negócio de ficar se defendendo. Quem vai defender você sou eu. Quem vai te justificar sou eu. Porque você tem aliança. Porque você tem aliança. Se você está errado, você tem que se consertar. Mas quantas vezes a gente não está errado? A gente está certo. E Satanás quer criar situação para a gente sair de errado. Né? Já vou te adiantar. Se tentar se defender, perde. Por quê? Às vezes você nem fez nada. Olha o que o salmista fala aqui, ó. Falsas testemunhas se levantaram contra mim e me interrogaram sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Você está vendo? Então, recebe da justiça de Deus. Mantém na sua intimidade. Estão lá tramando contra você. Estão lá tramando contra você e você está na intimidade. Estão lá fazendo todo tipo de coisa contra você e você está buscando a Deus. Ah, sabe? É bom que essas pessoas vivam logo o arrependimento, porque senão o negócio vai pegar. Você está ouvindo? Agora deixa para Deus. Isso não é da sua conta. Fica na sua. Fica na sua. Continua na intimidade que Deus vai agir de uma maneira especial. Vamos orar? Deus está falando, o que queres que eu te faça? Deus está falando hoje. Orações específicas serão respondidas. Tão somente aguarde. Ó, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está falando com alguém aqui. Primeira coisa, quando você ora, você tem que ser específico. E orando de forma específica, você precisa perseverar. Orando de forma específica, você precisa orar com o coração grato. Você está ouvindo? Sabe? Deus quer que você seja específico. Aquele homem cego, ele já estava cego. Mas Jesus falou para ele, o que queres que eu te faça? Você está com esse problema? Deus sabe, mas Deus quer que você seja específico. Você está ouvindo? Sabe? Intimidade gera revelação. Essa é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele vos dará. Deus está nos chamando para a intimidade, Deus está nos chamando para ser gratos e para perseverar em oração. Chegou o tempo, talvez você está há muito tempo, não viu nada acontecer na sua história. E Deus te trouxe aqui para ser parte dessa unção, para ser parte desse mover e para dizer, eu vou fazer maravilhas, viu? E você vai testemunhar coisa que você não viveu em décadas. Você vai viver em pouco tempo na sua vida. Eu lembro que um dia eu estava sentado
na mesa da cozinha da minha casa. E Deus falou comigo. Você está ouvindo? O que você não viveu em anos, você pode... Estou falando para você agora. O que você não viveu em anos, você pode viver em pouco tempo. O que você não viveu em décadas, você pode viver em poucos anos, poucos meses, ou quem sabe, poucos dias. Esses dias apareceu um vídeo para mim, e foi uma revelação de Deus. Só a capa do vídeo. Foi algo que Deus falou comigo. Você vê isso? Fique atento aos sinais. Deus está falando, aleluia 26. Agora eu pesquisei. Eu tinha ouvido falar, mas fazia tempo já. Pesquisei, né? É isso, gente. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós não temos nenhum outro a quem recorrer, mas nós temos o Senhor, temos a sua presença e a sua aliança conosco. Pai, peço que o Senhor continue colocando pessoas boas no nosso caminho. Nos abençoe com boas conexões, amizades divinas. E peço que o Senhor venha afastar todo o mal. Afasta, Pai, toda a trama do inimigo. Destrói todo o mal contra a nossa vida. Se porventura houver algo agora sendo tramado, sendo elaborado, sendo feito contra nós, eu peço que o Senhor venha colocar por terra agora e destruir todo o mal em favor dos teus filhos, das suas filhas que estão aqui. Libera o teu poder agora, a tua presença agora. Fortalece agora com a sua presença cada um que está aqui. A tua palavra fala que o Senhor revela os seus segredos, a sua aliança, aqueles que têm intimidade, aqueles que o temem. Eu peço que o Senhor venha liberar palavras, revelações específicas sobre as nossas vidas. Pai, pessoas aqui que muito tempo já estão em um cativeiro financeiro, em um cativeiro espiritual, emocional. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora. Sopra o teu vento. Libera o seu poder, começa a abrir as portas. Que essa palavra hoje seja um efatá. Que essa palavra venha abrir novos caminhos na nossa vida. Pai, eu peço que o Senhor venha batalhar por cada um de nós que estamos aqui e trazer um tempo de orações respondidas, de oportunidades perdidas e remidas, em nome de Jesus. Pai, eu oro por pessoas aqui que estão com enfermidades, que vieram do emocional. Pessoas que estão aqui com dores, que vieram do emocional. Pessoas aqui também que estão com preocupações, que não são preocupações verdadeiras. São por questões emocionais. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial. Destruir agora todo o mal. Tira todo o peso na região das costas. Saia agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está incomodando a região da garganta, eu dou uma ordem que saia agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que está incomodando a pele, todo o mal agora bata em retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está tocando até nas unhas do pé de alguém que está aqui. Olha aí. Está falando que Deus é específico, que Deus é detalhe. E aí Deus me deu uma visão aqui. Deus me deu uma visão aqui. Sabe? Então recebe em nome de Jesus. Ei, Jesus. Gente, que especial. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Deus está se movimentando na sua vida. Emily, Deus está movimentando. Você está ouvindo? Ó, Deus está fazendo algo poderoso. Ah, coloca fé. Coloca fé porque a unção está aqui. Eu vou falar para você, está acontecendo muita coisa aqui. Todo dia eu estou recebendo um testemunho. É uma porta que abre, é uma cura que chega, é alguém voltando para casa. Deus está falando aqui. Sabe? Deus está falando com você. Sabe? Tem gente que está aqui desapercebido e Deus está falando, te trouxe aqui para te abençoar. Deus está falando, ó,
está chegando um espírito de expectativa, é um espírito de fé. Você vai começar a ter expectativa do que Deus vai fazer na sua vida. Sua história não vai terminar de qualquer maneira. Sua história vai terminar e vai ser reconhecida com milagres. Sabe o que Deus estava falando aqui para mim? Alguém vai testemunhar as maravilhas de Deus. Escreve assim, as maravilhas de Deus. Eu queria alguém aqui escrevendo, as maravilhas de Deus. Alguém vai testemunhar as maravilhas de Deus. Alguém vai falar assim, eu não sabia que Deus fazia isso. Eu comecei a crer. E Deus me surpreendeu. E Deus me surpreendeu. Você está ouvindo? Então, tem orações específicas. Persevere em oração. Ore com coração grato. Sabe? Mantenha a intimidade, porque na intimidade tem revelação. Confia que Deus vai te justificar. Confia que Deus está protegendo a sua reputação. Deus está protegendo o seu nome. Olha aí. Deus está protegendo tudo que está relacionado na sua vida. Se você não está errado, se você está na presença dEle. Então fique em paz, Ele está batalhando por você. Deus está em uma grande peleja agora. Pai, nós apresentamos diante do Senhor cada pedido de oração. Aqueles que estão orando por cura, por libertação, por salvação, por proteção, por prosperidade. Eu peço que o Senhor libere agora essas bênçãos específicas na vida dos seus servos, dos seus filhos e das suas filhas, em nome de Jesus. Que poderoso, que especial. Gente, estamos nesse propósito de oração às 5 da manhã, orando por cura, salvação, libertação, proteção e prosperidade. Também, às 7 da noite, estamos orando por recuperações divinas, por uma recuperação sobrenatural. Sabe, você vai dar um salto e avançar dentro do plano de Deus para a sua vida. E às 11 da noite, a oração da madrugada. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.